Oi, Leonardo, bom dia. Bom dia, professor. Finalmente chegamos na sexta-feira. Animados para o fim de semana? Bom dia, então. Vou guardar mais um minutinho para os colegas chegarem. Bom dia aos que chegaram. Só um minutinho que estou recebendo os colegas. Bom dia, professor. Bom dia, Caio. Tudo bom com você? Tudo bem com o senhor? Joia. Então tá bom. Bem, então ontem nós estávamos estudando o contexto histórico em que surgiu o nosso arcadismo, né? O arcadismo é a terceira manifestação literária no Brasil. A primeira é o quinhentismo, que ocupa todo o século XVI, de 1500 a 1600. Depois, o barroco, né, vai ocupar o século XVI, o século XVII todo, e um pedaço do século XVIII, né, vai até 1760, alguma coisa. Depois daí, nós temos o arcadismo. O arcadismo, como eu disse, se concentrou muito em Minas Gerais, com os poetas que seriam depois inconfidentes. A Inconfidência Mineira foi muito inspirada na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, que ocorre exatamente no mesmo ano. Infelizmente, nós mineiros sabemos muito pouco da Inconfidência Mineira, algo tão marcante para o nosso Estado. Então, é importante que a gente se atenha mais ao que foi a Inconfidência Mineira, um movimento de elite, liderado por intelectuais muito cultos, que viviam em regiões que hoje seriam as cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Tiradentes. Esses intelectuais queriam a independência não do Brasil, mas de Minas Gerais, uma república mineira. Então, Inconfidência Mineira não pode ser considerada o primeiro movimento de libertação do Brasil com relação ao jugo colonial, mas de libertação de Minas Gerais. Como essa Inconfidência foi denunciada,
e quem denunciou foi Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, que depois, mais tarde, vai ser associado a Judas Iscariotes, e quem pagou o pato foi Tiradentes. Tiradentes, de todos os inconfidentes, era o mais pobre, aliás, era o único pobre, eles eram ricos, né? Não tinha poder, não tinha influência, porque, como eu disse ontem, um dentista não tinha o menor prestígio, nem um médico tinha prestígio naquela época, porque a mesma pessoa que exercia o ofício de médico também exercia de açougueiro. Bastava você saber picar as carnes no lugar certo que você podia ser médico, né? E Tiradentes era dentista, mas o dentista só arrancava dente. As pessoas não iam fazer clareamento, obturação. A única ideia era arrancar dente, e é muito fácil arrancar dente. Basta, naquela época, você dar muita bebida alcoólica para a pessoa, que era anestesia, né? A pessoa ficava muito bêbada, não via o que estava acontecendo, e você, então, arrancava o dente com alicate, né? Então, era uma situação muito mais precária. Por isso, Tiradentes foi executado e, bem mais tarde, já no contexto do romantismo, vai ser associado a Jesus Cristo para dar a ideia de um herói nacional, que ele não foi um herói nacional. É preciso que a gente tenha uma visão crítica sobre a história. Ele era um pobre coitado, né? Então eu vou dar continuação à apresentação sobre o arcadismo. Eu mencionei ontem a casa do Cláudio Manuel da Costa. Não achei na internet, mas eu achei essa casa aqui, que fica em Ouro Preto, na antiga Vila Rica, onde os inconfidentes se reuniram. É uma casa muito simples essa aqui. Não é uma mansão, eles moravam em casas chiques, mas a que eu achei é essa aqui, que está hoje ainda possível de ser vista em Ouro Preto. É uma casa Árcade. Por que eu sei que é Árcade? Discreta, né? O arcadismo preza pela descrição. Fica numa colina, no início de uma colina, branca, porque a cor branca indica moderação, racionalidade. As cores são muito importantes. Quem gosta de filme, repare nas cores de novela. Quando um personagem, por exemplo, está para brigar, né? Ele não vai de branco, ele aparece com cores, assim como também uma mulher libidinosa, ela não fica de branco numa cena de sedução. Ou é vermelho, geralmente vermelho, o preto. O branco significa uma certa ponderação, né? Tanto que as roupas dos médicos, enfermeiros, são brancas. Então, a Casa Branca significa... Existe até uma região chamada Casa Branca aqui, perto de BH. Então, a Casa Branca significa esse lugar tranquilo, né? Diferentemente, como eu disse, do vermelho, até nos lugares em que a gente vai comer. Por exemplo, se você vai comer em um fast food, em uma hamburgueria, se a parede está pintada de vermelho, você não fica muito tempo lá, porque o vermelho incomoda. E é exatamente por isso são pintadas dessas cores, amarelo, vermelho, para você comer e ir embora rápido, né? Porque é fast food. Quando é branco, você tende a ficar mais branco, azul claro, rosa claro, porque são cores que trazem calma, né? Diferentemente do roxo, do vermelho, que trazem uma certa agitação,
e que você não consegue ficar muito tempo. Pintem a parede do quarto de vermelho para vocês verem. Você não consegue dormir direito. Então, é uma casa Árcade. Vejam que há muitas árvores, claro que é uma foto de hoje, né? Naquela época devia ser muito mais bonito, muito verde, né? E ali é que os poetas ficavam escrevendo seus poemas, falando de política, né? De como fazer uma revolução. Então, fica claro para a gente aqui, no contexto brasileiro, claro, o que seria um ambiente Árcade, que é esse ambiente no qual temos a ideia fugere urban, fuja da cidade. Porque a cidade está muito confusa, caótica, poluída. É claro que isso na Europa, né? Na Europa, a Revolução Industrial já estava naquele contexto ocorrendo. No Brasil, não. O que era Ouro Preto, né? Um lugar, uma roça. Mas eles traziam essas teorias europeias e aplicavam aqui, embora não tivesse muito sentido dizer assim, fuja da cidade. Mas onde que tem a cidade para eu fugir, né? Então, as ideias eram trazidas da Europa sem muita reflexão. Daí os hábitos, também, o hábito de copiar as ideias europeias vem de antes disso e vem depois também. Por exemplo, o hábito de imitar o vestuário dos europeus. O Brasil é um país tão quente, e se você vê filmes de época, você vê mulheres com vestidos muito compridos e também muito cheios de destaque, de pompas, né? Homens com perucas, imagina o calor do Rio de Janeiro. Então, essa ideia de copiar o que vem da Europa faz parte da mentalidade colonial brasileira, porque a Europa era o eixo, o centro civilizatório, digamos assim. Isso quer dizer que os nossos poetas Árcades se inspiravam no que havia de mais inovador na Europa, que era fugir da cidade. Como o intelectual se considera superior, se considera muito inteligente, antissocial, não quer ficar convivendo com as pessoas na cidade, no meio do trânsito, mendigos, ladrões, né? Sujeira. Por isso, o fugere urban, que também está ligado ao locus amenus, o lugar tranquilo para você meditar e escrever. Vimos também que eles idealizavam a mulher, mas não era uma idealização nada sensual. Então, a mulher era serena, tranquila também. Então, se você não tem referências eróticas no arcadismo, é a ideia de você ficar com a sua amada no campo, conversando, brincando de como é que chama? De gangorra, coisas assim, fazendo piquenique. Então, eu havia mencionado as características do arcadismo e temos aqui os principais representantes do arcadismo no Brasil. Um deles, Tomás Antônio Gonzaga. Ele adotava a figura do Dirceu, que é um pastor, como sendo o seu alter ego. Porque como eles gostavam do campo, eles escolhiam personagens, claro, ligados ao campo. Então, Tomás Antônio Gonzaga, que aparece nos poemas como Dirceu, tinha versos como esses. Nas noites de serão nos sentaremos, com os filhos, se os tivermos às fogueiras. Entre as falsas histórias que contares, lhes contará a minha verdadeira. Pasmados te ouvirão, eu, entretanto,
ainda o rosto banharei de pranto. Então, uma característica comum do poema Árcade: os versos são curtinhos, não são com linguagem complexa, simples e, em alguns casos, fazem referências greco-romanas. Aqui, então, é esse pastor Disseu que faz uma visão do futuro, né? que estará junto com a esposa e os filhos na fogueira, contando a sua história. Cláudio Manuel da Costa é um poeta muito importante. Sua obra revela o esforço em se adequar a essa estética. Tinha o pseudônimo de Glouceste Saturnio e também conhecido como guardador de rebanhos. Então, os nomes que eles adotavam tinham a ver com o universo rural. A valorização do modelo clássico nos permite notar muitas semelhanças entre seus sonetos e os de Camões. Quem é Camões? É o principal representante do renascentismo em Portugal. Poeta que também escreveu Os Lusíadas. Na poesia lírica, escreveu e cantou para sua musa Nise, que também é outra musa ligada ao ambiente rural. Datado de 1773 e publicado apenas em 1839, o poema épico revela a fundação das minas e a descoberta do ouro. Então, esse poema, que curiosamente caiu no ano em que eu fiz vestibular, sobre a fundação de Minas Gerais. Então, eles adotavam esse estilo também épico, né? Que é de contar a origem ou a saga de um determinado povo. Outro escritor do arcadismo é Basílio da Gama. Escreveu uma obra chamada O Uruguai, que trata de quê? Da expedição dos portugueses e espanhóis contra os jesuítas no Rio Grande. Essa expedição visava executar o Tratado de Madrid, de 1756, que determinava a expulsão dos jesuítas por ordem do Marquês de Pombal. A expedição realizou uma intervenção militar, provocando um genocídio sem precedente dos povos indígenas. O poema se dá de forma romanesca. Lindóia é uma das personagens principais. Nesta obra Uruguai, então, nós temos o retrato de algo que realmente aconteceu, que foi esse genocídio de indígenas nessa espécie de guerra, né? A gente tende a achar que no Brasil não houve guerras, mas houve, e com muita matança, né? Mas como eram indígenas, não fica gravado para a história, né? E há, então, o caso de Lindóia, né? Lindóia era uma moça muito bonita, uma índia, cujo namorado morreu assassinado nessa intervenção dos portugueses espanhóis. O namorado morre e ela fica tão angustiada, tão triste, que ela faz como fez Cleópatra. O que Cleópatra fez para morrer? Alguém se lembra? Vocês já ouviram falar em Cleópatra, né? Rainha do Egito. Professor, eu já ouvi falar, mas não lembro como que ela morreu, não. Não? Gente, a morte de Cleópatra é clássico. Ela pegou uma cobra e deixou a cobra picar. Então, ela pôs a cobra para picá-la, né? E aí, então, ela morreu de picadura, né? Então, a Cleópatra, quando estava muito acuada, ela preferiu suicídio a se entregar, né, para o Império Romano. Ela, então,
se deixa picar. Lindóia faz a mesma coisa. Muito agoniada com a morte do marido, do namorado, ela pega uma cobra também e deixa a cobra picar. Então, são formas de morrer que indicam a ideia de uma mulher, muito apaixonada, que faz tudo pelo homem. Outro escritor é Frei José de Santa Rita Durão, que também publicou em 1781 o poema Caramuru, que elogia a natureza brasileira, e temos esse personagem Caramuru. O tema dessa obra são as aventuras do náufrago português Diogo Álvares Correia. Diogo Álvares Correia realmente existiu e foi responsável por fundar, a Bahia. Ao cunhado de Caramuru pelos índios, que significa filho do trovão, Diogo é responsável por uma das primeiras ações colonizadoras na Bahia. Portanto, em vez de um herói guerreiro, Caramuru é um herói fundador, que disseminou a cultura europeia em nosso solo. Então, Caramuru, na verdade, não é um índio, embora tenha esse nome. Ele é um português que se infiltrou no meio dos índios e se casou com uma índia. Ao se casar com a Índia, ele passa a ser considerado um herói indígena, mas que não era. Ele, então, faz diversas proezas bélicas, militares, e se torna, então, um ícone que vai ser recuperado no arcadismo. Então, nós já observamos, então, que o arcadismo é um estilo de época muito ligado à história. Então, eu creio que, por conta disso, não seja muito lido. O poema Árcade é como se fosse um livro de história, porém de forma poética, escrito em forma de poema. Então, eu creio que, por conta disso, os poemas são muito longos, e para o leitor de hoje, não podem ser considerados tão interessantes. Eles estão muito ligados a uma narrativa histórica. Porque, naquela época, não havia livros de história. Havia uma outra publicação. Então, quem se encarregava de fazer um livro de história era qualquer pessoa que escrevesse. E como esses homens eram muito cultos, eles escreviam as histórias. Então, temos aqui algumas questões. Vamos fazer. Então, vou dar uns minutinhos para fazer sobre aqui as principais características do arcadismo, exceto. Então, uns 3 minutinhos para fazer.
Bem, pessoal, qual seria, então, a única alternativa que não corresponde às características do arcadismo? Alguém sabe? Tá complicado, hein, professor? Peraí. Não faço ideia, não, professor. Pois é, vamos então por eliminação. Letra A. Os poetas árcades defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. Isso é verdade. Sempre que haver uma questão de literatura tratando da vida no campo, você sabe que é arcadismo. A vida pobre e feliz no ambiente campestre contrasta com a vida luxuosa e triste na cidade. Porque, como eu disse, o arcadismo brasileiro inspirou-se no contexto europeu e lá havia a ideia de que a cidade era um lugar feio, com muito luxo, porque o luxo excessivo leva também a uma visão negativa de excesso. Então, mas aqui no Brasil não tínhamos uma cidade assim, porém é uma forma de imitar, né, um estilo de época. Então há essa contraposição entre o campo e a cidade. B. Apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. O arcadismo defendeu a arte pela arte, um retorno aos ideais literários clássicos. Bem, qual é o estilo de época que defende a arte pela arte? Bem, a arte pela arte é o parnasianismo, que vem no século XIX, no final do século XIX, que é essa ideia de que a arte não precisa de tratar de temas sociais, históricos, né? Mas vejam que os poemas árcades tratam de questões históricas, questões sociais. C. Como expressão artística da burguesia, o arcadismo veiculou também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo iluminismo. O iluminismo é a base do arcadismo. O que é o iluminismo? É a ideia de que nós, seres humanos, conseguiremos nos libertar de toda forma de opressão pela racionalidade. Então, é uma visão libertadora, mas é uma visão que não contempla todos os cidadãos, somente aqueles capazes de ter o dom da razão. Por isso, o arcadismo tem um ideal de classe. Há aqueles superiores que serão os intelectuais. Então, a letra C está correta. A D, o desejo de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, mais conhecido como carpe diem. Sim, isso faz parte do arcadismo. A ideia de viver o momento. A poesia árcade apresenta um convencionalismo amoroso. Não há variações emocionais de um poema para outro, nem de poeta para poeta, importando mais escrever poemas como os poetas clássicos escreviam. E essa é uma característica do arcadismo. Os poemas amorosos não são nada originais. São simplesmente poemas amorosos. Então não há uma individualidade de um poeta para outro. Isso torna esses poemas amorosos pouco interessantes. Imagine, então, se você paquera uma pessoa e você todo dia manda a mesma mensagem. Oi, gata. Bom dia.
princesa, né? Princesa. Então, são termos que vão sendo usados no dia a dia por muita gente e que causam um desgaste nos termos, né? Se você usa um adjetivo diferente, claro que vai chamar atenção, porque você sai do óbvio. Mas os poetas Árcades ficavam no óbvio mesmo, porque o interesse deles era imitar, né, os poetas europeus clássicos. Então, a única alternativa que não enquadra bem é a ideia da arte pela arte. Então, é a letra B, porque o arcadismo tanto tinha viés político que desencadeou na Inconfidência Mineira. Então, essa é a resposta. Novamente, a ponte alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Então, temos alguns minutinhos para fazer. Bem, nessa questão, também temos que identificar qual opção não traz um sentido adequado para o arcadismo. Vejamos a letra A. Desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira. De fato, o arcadismo marca a presença do indígena como personagem literário, de personagem de gênero épico, que conta uma história heróica. Evidentemente, não é o indígena aqui o personagem herói, porque nós não estamos no nacionalismo ainda. É o indígena que aparece de forma periférica, né? Mas temos já a presença do indígena. B. Presença da mitologia grega na pintura, na poesia de alguns poetas desse período. Eles tinham essa influência grega porque queriam fazer o quê? Imitar o Renascimento europeu, no qual nós temos um retorno à cultura greco-romana. C. Propagação do gênero lírico, que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade num quadro idealizado. Como eu disse, os poetas adotavam pseudônimos de pastores e tinham realmente uma visão muito idealizada da realidade, bem distanciada da realidade objetiva, né? Que era um pensamento num campo tão tranquilo, tão sereno, enquanto o Brasil, né, estava passando por caos. Circulação de manuscritos anônimos
de teor satírico e conteúdo político. Havia essa circulação mesmo, né, porque eles queriam induzir ou incutir ideais anti-lusitanos, né, no povo de Minas Gerais. Então, havia esses manuscritos anônimos. Penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não fé. Aqui já não. Não temos visão mística religiosa. O arcadismo não tem nada a ver com religião. Isso aqui é barroco, que há a dúvida entre a fé e entre o prazer. Então, a letra E é incorreta. Vejamos a próxima. O arcadismo no Brasil surgiu em 1768. Que obra marcou seu início? Quando aparece questão sobre que obra marcou o início, que obra foi importante, é preciso que o aluno saiba quais foram os principais autores de cada uma das nossas correntes literárias. Missal de Cruz e Souza. Não pode ser, porque Cruz e Souza é do simbolismo. O Mulato, de Aloísio Azevedo. Não pode ser, porque o Mulato é do naturalismo. Fanfarras, de Teófilo Dias. Também não. Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Também não, porque é do romantismo. Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Essa, sim, é a obra inaugural do arcadismo no Brasil. Então, nós encerramos por aqui a revisão sobre arcadismo, porque eu creio que das correntes estéticas, o arcadismo é uma das que não estudamos tanto, não são muito cobradas, a não ser nesse aspecto histórico, né, sobre Minas Gerais, mas o fundamental até aqui é entender que o arcadismo tem essa relação de fuga da cidade, presença do campo, presença da cultura greco-romana, por meio de nomes de personagens, deuses, linguagem simples, versos curtos, alguns ideais latinos, como falei, carpe diem, inutilia truncat, fugere urbam, locus amenus. Então, tudo ligado à ideia de o campo como um lugar de paz e de tranquilidade para você meditar e para você escrever. Aparece a idealização da mulher? Sim, mas não de forma sensual, de forma tranquila. A palavra que resume arcadismo é a racionalidade, a razão, porque é um momento muito insuflado pelo iluminismo, pela ideia de que a razão nos salvará. Claro, uma razão direcionada àquelas pessoas que teriam acesso a uma educação muito culta, porque não era para todo mundo a Inconfidência Mineira. Por isso que Tiradentes entra na Inconfidência Mineira, mas entra como um idealista sem grande formação, diferentemente dos outros que haviam se formado em Portugal e, portanto, eram homens cultos e também homens influentes. Tal era a sua influência que eles não foram condenados, né, à forca. Bem, então esse é o nosso arcadismo. Na próxima aula, hoje ainda, faremos um exercício